O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bem, Mário Flávio já está conosco. Agora é hora da gente falar de política e trazer as últimas atualizações lá de Brasília. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís, Rodrigo. Bom dia, Lucas. Dia, Mário. Bom dia, Vinícius. E os nossos ouvintes que estão acompanhando o jornal. Fala no microfone, por favor, senhor. Opa. Obrigado. Bom dia a todos de novo. Brasília segue pegando fogo, né, Mário? Olha, segue, viu, Rodrigo? Ontem foi um dia de determinação de prisões, né? E já de prisões também. Daquele pessoal que estava preso lá, os 1.200 que foram, né, dos quartéis, os tiozões e as tias, né? Ontem foram uns 600 liberados, porque são idosos, mulheres, até criança estava no meio, né? Eu acho que foi meio desproporcional essa história, mas enfim. Aquele pessoal, acho que a gente tem que separar aquele pessoal que estava no quebrando tudo, dessa outra galerinha, né, que está indo sendo, eu já disse que tem muita gente sendo usada, infelizmente, que vão ter que se orientar agora, né, para depois não estar sendo chamado de terrorista, essas coisas aí. Então ontem esse pessoal, muita gente foi solta, né, e vai responder um inquérito em liberdade. Agora a dor de cabeça que esse povo arrumou, vai responder criminalmente uma situação, né, porque muitos estavam pedindo intervenção militar, essas doidices aí que vem sendo pedidas o tempo todo. E aí esse pessoal foi liberado ontem, né? Daqueles que foram presos quebrando tudo, não, esses aí seguem presos e vão responder criminalmente, acho que inclusive vão ser condenados. Os que foram liberados são idosos, mães com crianças, né? Pessoas com comorbidades, até gente doente estava nesses acampamentos, né? Eu acho que ontem foi domingo foi o ápice dessa insanidade que virou, né? Mas não parou não, viu? Hoje já tem um novo alerta da ABIN, né? A ABIN, que é a empresa brasileira de inteligência, né, que faz a segurança da presidência, né, do governo como um todo, já emitiu um novo alerta hoje e pede o bloqueio de grupos no Telegram, né? O pessoal está se articulando, identificaram outra possibilidade de um novo ataque, né, que está prestes a acontecer. Aí, meu amigo, vai ser um caos, né, que começa a ficar todo mundo de novo se perguntando o que é que vem aí pela frente, né? E tá todo mundo muito apreensivo com isso. Mas o alerta foi dado. E vários fatos vão chamando a atenção. Um alerta desse foi dado no domingo, no sábado para o domingo, né? O ministro da Justiça Flávio Dino sabia, o ministro José Múcio sabia, né? O ex-ministro da Justiça, que foi decretada a prisão dele ontem, que é o secretário Sérgio, lá do Defesa do Distrito Federal, também sabia e estava viajando. E fizeram pouco caso, eu acho que subestimaram esse movimento e deu no que deu. Ontem até uma especulação grande, né, que o ministro José Múcio entregar o cargo. O rei das fake news, né, que é o deputado federal José Janones, postou só, olha, uma fonte fidedigna me disse que José Múcio entrega o cargo ainda hoje. Que existe uma pressão muito grande de alas da esquerda para que José Múcio entregue o cargo, porque eles veem ele como o maior conivente do governo nessa questão, porque tem algumas matérias que José Múcio diz, tem alguns amigos meus nesses quartéis, não, esse movimento é pacífico e tal, e acabou dando essa confusão. Mas José Múcio ontem mesmo, minutos depois que José Janones postou essa história, ele desmentiu, disse que não entrega cargo não, jamais passou isso pela cabeça dele, a não ser que Lula resolva demitir ele. Mas os petistas queriam evitar esse constrangimento, né, de ter que demitir o cara com menos de 10 dias de governo. Eu também acho que isso não vai acontecer. Ontem também, hoje aliás, o STF julga a determinação do afastamento do governador Ibanez Rocha. Minha opinião, Mário, eu posso estar errado e amanhã vir aqui no jornal e dizer eu estava equivocado ontem, mas eu acho que o pleno, porque a decisão de afastamento do governador, ela foi monocrática, ela foi de um ministro. Aí, quando tem uma decisão monocrática, ela vai para o plenário para ser julgada. Então, os 11 ministros vão votar. O Alexandre de Moraes vai manter o voto dele de afastamento, e os outros 10 vão votar. Eu acredito que os outros 10, a maioria vai dizer que o governador deve voltar ao cargo.
eu acho que foi um exagero o afastamento do governador, na minha opinião. Eu acho que quem é eleito no voto, pelo voto popular, só deve ser afastado, assim, se for comprovadamente que ele fez uma coisa muito grave. E, na minha opinião, não compactou que o governador estava por trás daqueles atos que quebraram tudo ali. A falha foi de quem falhou, principalmente, foi afastado, inclusive está com ordem de prisão, que foi o secretário, né, e o próprio ex-comandante da polícia, né? Acho que esses aí foram os falhos e acho que se tivesse que afastar a gente, que afastasse também os 2 ministros que eu citei aqui. Mas eu acho que hoje o Pleno, ele volta, ele recua na decisão. Eu acho que vai ser um placar apertado, mas eu acho que o Ibanez Rocha, ele volta a assumir o governo pela decisão da maioria do plenário do STF. Ainda nessa questão, que são muitos assuntos, né, para falar aqui. São muitos tópicos, né, Mário? Se a gente fizer um processo jornal da cidade, for de 1 hora só. Só dá para falar só disso. Política, a pessoa fala só disso. Dá para fazer tranquilamente. A prisão e também quem esteve lá ontem em Brasília no Congresso acompanhando a votação, inclusive, daquela questão que envolve a intervenção federal lá no Rio Grande, no Distrito Federal, foi a governadora Raquel. Vinícius, eu te passei uma foto aí, ela estava ao lado de Simone Tebet, né, Raquel Lira, acompanhando no plenário a votação porque tem que ir para o plenário. Então tá ali Raquel ao lado de Simone Tebet. Ela votou em Simone Tebet no primeiro turno, ficou neutra no segundo, mas acabou criando uma amizade. E se Raquel não foi citada, né, não teve voz lá na fala dos governadores, pelo menos mostra que com algumas alas do governo ela tem uma certa moral, digamos assim. Então tá aí a foto, quem está na Experiência Rádio Cidade, Raquel Lira ao lado de Simone Tebet e também do ministro do Planejamento do próprio governo Lula, né, que os dois são senadores e estão licenciados. Ela estava lá, com certeza tratando de coisas para Caruaru, aproveitou o momento, né, porque político também é assim, né, ele aproveita e diz, olha, Caruaru, Pernambuco está precisando disso, mas mostra que essa relação de amizade que ela criou ali com a Simone Tebet é importante, né? Embora eu acho que Raquel ficou meio chateada porque ela não falou lá na reunião dos governadores, tanto é que ela não postou praticamente nada dessa reunião com o Lula, e já tem petistas reclamando, dizendo que Raquel não fala o nome de Lula, só fala o presidente, que eu também acho um exagero. Eu acho que ela fala assim, o nome do Lula. Mas ontem eu vi no Twitter... Independente de falar o nome ou o presidente, é a mesma pessoa, né? Não, o povo gosta de confusão. Besteira, viu? É porque tem gente que acorda com... O que é que eu vou falar hoje, pra lua, né? Todo dia. Ô, Mário, sobre essa votação, eu ouvi muito ontem a questão de usar o termo votação simbólica. É porque a votação simbólica é porque todo mundo sabe que aquilo vai ser aprovado. Ninguém vai votar contra um negócio daquele. Entendi. Aí, geralmente, esse tipo de voto como a gente usa um termo antigo, apertando no pitoco. Apertando lá no botão que confirma o voto. Mas votação simbólica, todo mundo levanta a mão, aí todo mundo levanta a mão. Só para confirmar mesmo, né, que aquela votação foi por unanimidade. Entendi. Então foi aprovado por unanimidade a intervenção até o dia 31 de janeiro. Né, e o Exército vai seguir fazendo a segurança. Então Raquel estava lá ao lado de Simone Tebet. Acho importante que a governadora circule no meio, né, desses ministérios, porque vai precisar de recursos aqui para o Estado, de muitos recursos. O Estado tem uma capacidade muito grande de contrair empréstimos. Eu acho que a governadora vai em busca disso, né? E ontem, Laís, eu publiquei até no meu blog, porque é uma publicação extensa, o formato que Raquel ela fez para o governo do Estado. Como ela pensou o formato do governo do Estado, que é a reforma administrativa que ela enviou para a Assembleia. E para concluir, né, aí são várias secretarias, são várias diretorias que ainda não foram contempladas. E ontem saiu, no fim da noite, mais uma contemplação, que é mais uma pessoa de Caruaru, que é o André Teixeira Filho, o Andrezinho, porque tem o André Teixeira pai, inclusive é ouvinte aqui da Rádio Cidade, manda mensagem quase que diariamente, o André Teixeira, e ontem o filho dele, o André Teixeira Filho, que é o Andrezinho, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Caruaru e Economia Criativa, foi presidente da SEACA também, foi chefe de gabinete do ex-prefeito Zé Queiroz. O Andrezinho ontem foi confirmado como secretário executivo de Desenvolvimento de Pernambuco. Então é mais um nome de Caruaru que está sendo aí indicado para fazer parte do governo do Estado.
Ontem eu ouvi de uma pessoa que disse, rapaz, é Caruaru em peso no governo. Aí eu disse, Era de se esperar já. E qual o problema nisso? Né? Caruaru tem muita gente competente, sim, que pode sim fazer um bom governo. Agora não só tem gente de Caruaru, tem também gente da região metropolitana, tem gente do sertão sendo contemplada. Agora, claro que a maioria do governo deve ser mesmo indicada por quem Raquel trabalhou e quem confia, Já que é o conhece caso o aqui de trabalho. Caruaru. Isso mesmo. Perfeito, Mário. Mais política, 10 horas no Manhã Cidade, não é isso? Isso mesmo, Laís. A gente segue falando de política e também no Cidade Entrevista, né, o professor Marco Aurélio segue aqui com as entrevistas diárias. Né, ele hoje que já deve estar acordado, né, dormiu bem ontem. Está descansado. Ele hoje está descansado. Ele vai entrevistar o vereador de Bezerro, Zé Eduardo Lima, né, que foi o único que foi eleito ao lado da Luciele e hoje vem explicar, né, não é político e como ele se acostumou aí a frequentar a política. Perfeito, Mário. Obrigada e até amanhã. Vamos de futebol. Rodou o sinal aí, você já sabe, né? Hoje tem clássico matuto pelo campeonato.